E aí, nação tricolor, fala galera aí do Tricolaço FC, rapaz, foi na pinta, hein? Foi suando sangue, foi a duras penas, mas o São Paulo está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista de 2024. Um jogo difícil, um jogo esquisito da equipe do São Paulo, as alterações do Carpini, gramado completamente encharcado da chuva que deu uma hora antes ali da bola rolar em Itu. Cara, um jogo com vários ingredientes pra gente conversar, muita coisa aqui pra gente apontar pra isso não se repetir. Olha, cara, foi realmente ali no apagar das luzes. O São Paulo tava pegando a fila do vexame junto do Corinthians por talvez quase não conseguir, né, passar para as quartas de final do Paulistão, mas rapaz, cara, São Paulo teve dificuldade tendo Rames Rodrigues, Lucas e companhia dentro de campo contra o Ituano. Contra o Ituano, que foi rebaixado com esse resultado. Se tivesse um empate que estava eliminando o São Paulo, o Ituano já seria rebaixado. Então, cara, a gente tem muita coisa para falar. Se você não é inscrito no canal, já aproveito, por favor, eu te convido, se inscreva. Ative o sininho aqui para receber sempre notificações de vídeo e vamos direto pro assunto, vamos direto para análise do jogo, porque olha, cara, foi assustador esse jogo do São Paulo hoje. Talvez o pior jogo, no meu modo de entender, foi o pior jogo comandado ali pelo Thiago Carpini, pelas suas trocas, pelo seu pensamento, a sua estratégia no jogo. Cara, foi realmente uma lambança que eu vi ali, ele completamente perdido, né, na beirada do gramado. Vamos analisar tudo isso, mas de praxe o São Paulo foi escalado com algumas dificuldades, já que não tinha o Pablo Maia, né, muitos lesionados, é bem verdade, o Wellington Rato, o Nicão, Nestor, que a gente já sabe, né, muitos jogadores não estavam à disposição dele. Mas ele tinha o retorno aí, né, de alguns casos aí de Rafinha, que voltou a estar à disposição, o Moreira já estava no banco, e o Caleri voltou depois da suspensão, né, depois do outro jogo que ele não estava, que ele não conseguiu jogar contra o Palmeiras, aquele jogo fatídico, né, onde a arbitragem engarfou o São Paulo, operou sem anestesia. Um dos 4 jogos que o São Paulo foi devidamente e claramente garfado pela arbitragem, foi esse jogo contra o Palmeiras, né? Mas não vou entrar aqui nesses detalhes de novo, a gente já falou muito sobre isso, vamos falar sobre o jogo em si. Com isso, Thiago Carpini acabou escalando Rafael no gol, convocado para a seleção de Dorival Júnior, Igor Vinícius na lateral direita, Arboleda, Ferrarese a dupla de zaga e o Wellington, mais um jogo completo do Wellington. Cara, se esse cara não sair, ele vai começar a ter problema físico também, gente. É importante o Thiago Carpini olhar para isso. Agora é quartas de final, claro, ele vai ter que jogar, mas em algum momento vai ter que dosar o Wellington, senão ele não vai aguentar. No meio, colocou, na ausência do Pablo Maia, com a lesão do Luiz Gustavo também, que está no estaleiro, acabou tendo que colocar o Bobadilha, né, de primeiro volante junto do Alisson. E aí, cara, ele escalou Luciano, Lucas, Ferreirinha e Caleri. Eu, particularmente, até no nosso Instagram ali do Tricolaço, eu não gosto desse tipo de escalação, porque eu acho que o São Paulo fica muito espaçado. 4 atacantes de ofício, o Luciano não é camisa 10, o Luciano não sabe fazer essa função. O Luciano, ele tem por natureza se aproximar muito da área do outro atacante que está mais à frente, que é o caso do Caleri nesse jogo. Então o São Paulo fica muito blocado e com isso fica um 4-2-4 que é aquele tipo de esquema tático para dar problema, para dar ruim, sabe? E a gente já viu isso com o Thiago Carpini e ele escalou de novo o São Paulo nesse modelo. Eu não gosto, o São Paulo teve algumas dificuldades, é bem verdade que o gramado atrapalhou muito, a equipe do Ituano é muito ruim, apesar de ter feito talvez o melhor jogo do Ituano no campeonato, na competição, mas que não foi suficiente para poder escapar da degola. Mas mesmo assim, cara, assim, não, é um tipo de jogo que eu acho que para os jogadores que o São Paulo tem não flui, né? É um jogo que não é interessante para esse elenco do São Paulo. Mas o São Paulo acabou sendo na frente, né? Se não me engano foi num escanteio, o Caleri
disputa com o zagueiro, toca de cabeça, a bola sobra pro Ferreirinha, que consegue ler bem a jogada, abre o placar 1-0. Logo na sequência você acha que o São Paulo vai fazer o segundo e ficar tranquilo, mas não, São Paulo baixa de novo a energia, parece, o time fica morno, começa a jogar aquele futebolzinho mais pragmático e tal, e não adianta, gente, esse time do São Paulo, enquanto não entender que ele só consegue ganhar e ser campeão com entrega, com volúpia, com dedicação, com concentração, focando naquele jogo como se fosse o último jogo, enquanto eles não entenderem isso, que todo jogo tem que ser assim, pode ser o Ituano que foi rebaixado no Paulistão, o São Paulo vai ter dificuldades. E foi o que aconteceu. O São Paulo toma o gol de empate depois, e aí o Calleri sente, né? O Calleri sente, ele ainda consegue ficar até o final do jogo, mas ele sente. E aí o Carpini começa, cara, a fazer umas coisas que eu não consigo entender da onde que ele tira, né? Essas ideias dele. Ele simplesmente começou a colocar atacante, cara. Começou a colocar atacante pra cima, colocou Juan, colocou Michel Araújo, tirou o Calleri e tirou, se eu não me engano, quem que foi que ele tirou? Depois eu vou me recordar. Mas colocou Michel Araújo. Cara, ele ficou com Michel Araújo, com Luciano, com Juan, com Lucas, com Ferreirinha. Você fala, cara, que é isso? Tipo, o que tá acontecendo? E aonde eu entendi, ele colocou ali o Michel Araújo. Entendo a dificuldade nesse sentido no meio de campo da volância do São Paulo. Então ele traz o Michel Araújo para ser um segundo volante. Coloca o Alisson mais atrás ainda como o primeiro volante, que não é característica do Alisson. Então o São Paulo fica completamente aberto, né? Não tem um meio campo ali marcador de contenção, não tem ninguém ali, né? Porque o Luan também saiu, foi pro Vitória, então o São Paulo não tem mais jogador marcador nesse caso. Ele tirou o Bobadilla, não sei por que ele fez isso, não sei se o Bobadilla sentiu ou não, mas cara, não era jogo pro Bobadilla sair, ele tinha que ficar, né? E com isso ele coloca um monte de cara. Aí, cara, começa a ficar um jogo muito complicado. Apesar disso, o São Paulo, em dado momento, conseguiu se entender dentro do jogo, muito porque o Alberto Valentim, que é horroroso como treinador, fez algumas mudanças que destruiu, né, o Ituano por completo. E aí o São Paulo faz o segundo gol com o Luciano. E aí a mesma coisa, você acha que o São Paulo vai conseguir de novo ir pra cima, fazer o terceiro e relaxar? Não, São Paulo de novo dá aquela baixada, de novo dá aquela oportunidade pro Ituano crescer, o Ituano vai pro Deus nos acuda dos últimos minutos e, cara, empata no finalzinho, no apagar das luzes praticamente. Aí, cara, isso já com James Rodrigues dentro do jogo, São Paulo já com vários jogadores ali de certa forma, cara, cascudos, sabe, que poderia, Rafinha entrou para dar uma certa tranquilidade, uma certa malícia, parar um pouco o jogo e tudo, mas mesmo assim o São Paulo toma um gol ali de contra-ataque, um gol bobo, né, que quase bota tudo a perder. E aí no final o Juan, que é muito criticado sempre pela Cyber São Paulo, acaba sofrendo um pênalti, no meu modo de entender, legítimo. Eu ainda achei que o Klaus demorou demais para marcar, o VAR chamou, ele ficou lá argumentando, bababá, eu só falei, cara, só falta, né, o São Paulo ser garfado mais uma vez, o quinto jogo do Campeonato Paulista, que o São Paulo seria garfado. Se ele não marca esse pênalti, aí, gente, é a confirmação de que há, né, uma quadrilha ali tentando tirar o São Paulo do campeonato, porque não teria outra forma de enxergar, né, o que estava acontecendo. E aí o Lucas chamou a responsabilidade, botou a bola debaixo do braço, foi lá, bateu o pênalti, cobrou 3-2 São Paulo classificado nas quartas. Mas, gente, o que o Carpini fez hoje, no meu modo de entender, cara, ele quase bota tudo a perder com as suas mudanças, com a sua forma de enxergar o jogo durante a partida, as dificuldades que o jogo apresentou. Ele colocou um outro tipo de jogador ali, talvez ele precisasse de jogador mais forte, né? De repente colocar um meio de campo um pouco mais guarnecido. Não, ele colocou um monte de atacante naquele pasto que tava ali o campo do Novelli Júnior. Cara, foi assustador, velho, assustador. Eu quero muito saber a opinião de vocês. O Carpini tem que mudar muito a forma de ler os jogos para o São Paulo ter mais tranquilidade nas partidas, porque se for assim todo jogo, cara, vai ser um ano daqueles pro torcedor são paulino. Quero muito saber a sua opinião, deixa aqui embaixo.
a gente volta nos próximos dias, tá bom? Grande abraço, vamos São Paulo!